E dia 28 eu quero trazer um outro assunto também, fora de sequência, importantíssimo. Então a gente quer aproveitar para tratar tópicos assim. E falar sobre disciplina eclesiástica. Um assunto que é essencial à vida da igreja. Deixa eu te dizer, meu irmão, tem 3 marcas de uma verdadeira igreja. Guarde isso com clareza. A primeira marca de uma igreja genuinamente cristã é pregação da palavra de Deus. Uma igreja que prega fielmente. A segunda marca de uma igreja verdadeira é administração fiel dos sacramentos, batismo e ceia. Uma igreja genuína guarda piedosamente o batismo e a ceia e administram responsavelmente. A terceira marca de uma igreja verdadeira é disciplina eclesiástica. Uma igreja que prega a palavra, que serve a ceia, que batiza e não disciplina, não é uma igreja verdadeiramente genuína. É uma marca da igreja. Por isso, é importante nós falarmos sobre disciplina eclesiástica. Quem aqui já estudou disciplina e fala, pastor, eu entendo as razões da disciplina. Eu já estudei sobre o tema, disciplina eclesiástica. Quem já estudou? Ivan, Pedro, Samuel, presbítero Lucas, Alexandre. Mas você ver como é que somos poucos. E metade desses aí é catecúmenos. Eu inseri nos catecúmenos, disciplina eclesiástica. A turma que está se formando agora assistiu essa aula recentemente lá nos catecúmenos. Mas está vendo a importância disso, meu irmão? Você vê e Deus te livre ter que ser disciplinado publicamente, talvez, ou particularmente que seja, né? Nem toda disciplina é pública, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas se é algo tão importante, por que a gente não fala sobre isso, né? Então, essa importância dessa aula, por isso trazer esse assunto, uma marca da verdadeira igreja e um assunto necessário da gente conversar um pouquinho, bater um papo. E eu falo bater um papo porque o assunto é muito longo, extenso e profundo, e hoje é uma mera introdução, eu diria, né? São fundamentos teológicos, talvez, hoje, daquilo que é, de fato, a disciplina eclesiástica, tá bom? Vamos orar, meu irmão? Vamos orar. Este é um momento para orar a Deus. Senhor, o assunto é difícil, nos socorre, né? Nos socorre. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, Deus, por esta manhã, pelo dia do Senhor, por podermos findar a última semana e iniciar a próxima, nos dedicando à Tua palavra, à comunhão dos crentes, ao serviço de Cristo. E nós queremos orar ao Senhor, Deus, pedindo que, neste momento, o Senhor nos dê instrução clara e específica sobre a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos pensar, Senhor, sobre uma igreja que é carrasca e maltrata seus membros. Nós não queremos olhar para a disciplina como um modo vingativo de viver a vida cristã. Nós não queremos pensar nisso sobre simplesmente estarmos magoados uns com os outros e feridos pelos nossos pecados. Queremos pensar na pureza da igreja de Cristo. Queremos pensar na santificação das nossas vidas, Pai. Por isso oramos para que o Senhor nos traga compreensão da Tua palavra, que o Senhor nos aprofunde no entendimento do que é a disciplina eclesiástica. Nos ajuda, Senhor, no assunto que é difícil para nós. Prepara o nosso coração para a Tua palavra e nos instrua. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Alguém tem um passador para me emprestar? Eu estou sem ele aqui. Ô Roberval, põe o primeiro slide aí para mim, só porque eu já vou debatendo aqui com a turma enquanto isso. Você tem que aprender uma coisa, meu irmão. Aprende aí, dona Nelma, anota aí na sua agenda. Não julgueis. Não julgueis, Pedro. Não julgueis. E aí, Ramon? Não julgueis. Como os crentes devem lidar com isso que é uma ordem bíblica. O Senhor Jesus diz, não julgueis. Então a nossa aula deveria terminar por aqui, né? Eu não posso julgar a vida da Silvinha. Como que nós vamos lidar com não julgueis? Me ajuda aí, Wagner. Como é que você entende não julgueis? Responde a minha pergunta aí. Esta é uma perspectiva válida para proibir todo tipo de censura em relação ao irmão? Não julgueis? Não.
Por quê? Porque eu acredito que talvez esse não julguei seja uma visão mais leviana, condenatória, assim, e que não visa santificação. Por exemplo, eu acredito que a visão da disciplina, ela visa você julgar, ferir moralmente, segundo a palavra de Deus, um ato de um irmão, mas com o fim último de santificá-lo e de guardar, né, a pureza da igreja, no final das contas. Eu estou tratando um ato moral de um irmão e eu quero santificá-lo. Glória a Deus. Cláudia, nós vamos disciplinar você. E aí você vai dizer, mas quem é o conselho dessa igreja para me disciplinar? Quando eu estou dizendo, minha irmã, você está em pecado, você vai ser afastado da ceia. Eu não sou um homem impecável. O conselho da igreja, que funciona como tribunal em uma cena assim, não é impecável. Você não acha que a gente está julgando você? Qual a sua opinião, Cláudio, sobre o não julgueis? Como isso se relaciona com a disciplina? Bom, com relação à postura, né, do conselho, ela está ali como um tribunal, como o senhor falou, e ela não vai julgar por questões de entendimento dela, né? A base, o princípio é bíblico. Então, se ela está ali para julgar minha atitude, meus atos, é baseado na palavra. Então eu posso julgar. Pode, biblicamente, sim. O presbítero quer se defender aqui, ó. Leva para o Alexandre, por favor. Não quero me defender, não. É que isso, até para nós que somos liderança, é difícil. O pastor começou bem a aula, falou, vamos orar porque o tema é... E aí eu lendo sobre isso, e eu estava lendo sobre uma série de coisas, e aí falava sobre julgamento, disciplina. E a questão do não julgueis tinha uma definição muito boa lá, que era assim, se não há problema, não há julgamento. Os advogados que estão aqui que podem me dizer. Se não há qualquer tipo de problema, não há um processo, não há um inquérito, não há um julgamento. Estou certo ou estou errado? Então, se há algum tipo de problema, e aí a gente pode passar para a esfera se o problema é grande, se o problema é médio, se o problema é pequeno, se é pessoal, se não é. Então, se há algum tipo de problema, há o julgamento. Se não há nenhum tipo de problema, não tem julgamento. E isso aliviou meu coração, porque muitas vezes, a gente como conselho, nos chega muitas coisas para tratarmos. E aí a gente vai primeiro ver, tem o problema? Não tem o problema. E aí parte todo o processo. Vai lá, Alexandre. Tá, espero não estragar a brincadeira. Eu trabalho muitas vezes como perito judicial. Então, no meu caso, diferente do advogado, eu não tenho lado. O meu lado é o do juiz. Eu tenho apenas que apresentar provas para ele, ou então responder algumas perguntas que são feitas, né, para tentar trazer à luz um pouquinho mais de informação técnica e trazer isso numa linguagem mais palatável para todo mundo, né? Então, é uma tarefa bastante difícil. Mas, se a gente parar só no primeiro versículo, fica muito complicado. Você me permite ler o segundo? Por favor. Então, tá bom, eu vou ler o primeiro e o segundo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, medirão também. Então, o que me parece muito é que não é um problema de julgar, mas sim como o julgamento ele é feito. Se ele é de uma forma honesta, se ele é realmente feito com uma proporção devida, ou se ele é feito de uma forma inadequada, vamos dizer assim, com 2 pesos e 2 medidas. Todos aqueles jargões que nós usamos, o que mostra que a balança pende para um lado, né, de uma forma que desfavoreça a verdade. Meu irmão, à vista dessas coisas, não julgueis é uma razão plausível para não haver disciplina? Não é. O problema é que nós estamos num mundo mimizento, meu irmão. Nós estamos num mundo mimizento. Nós estamos em um mundo que não julgueis é uma regra áurea. Eu nunca, em nenhuma instância, posso
emitir juízo sobre você. Deixa eu te dar um exemplo claro para todos. Lá, há mais ou menos uns 100 dias atrás, o Hamas invadiu Israel em um atentado terrorista que envolvia, por exemplo, assar crianças no forno. Eles botaram a criança dentro do forno na frente dos pais. Eu emitir juízo sobre isso e dizer, isto é um ato terrorista, eu sou taxado como um julgador parcial e maldoso, quando aquilo não deveria ser julgado. Você não pode dizer, você não sabe como eles vivem, você não conhece a realidade deles. Tudo bem, eu não sei como é a vida palestina, mas assar uma criança no forno não parece ser algo razoável em nenhuma instância. Então você entende como o nosso mundo vê hoje uma política de não julgueis? O que eu posso emitir como juízo de valores sobre a sua sexualidade hoje no Brasil? Qualquer coisa que eu diga é passível de cadeia. Glória a Deus pelos nossos advogados. Vamos trabalhar no futuro por este jovem pastor, né? Se Deus não nos livrar das mãos dos ímpios, né? Então, não julgueis é um problema, porque nosso irmão Alexandre foi na fonte. A Escritura proíbe um julgamento parcial. Mateus capítulo 7 está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. O que eu exijo da Silvinha é exigido de mim. Se hoje eu, o presbítero Lucas, os Jorges e o Arsênio compomos o conselho, a medida que nós usamos para julgar a vida do diácono Denis é a mesma medida que será usada para julgar a nossa vida. Se nós hoje, delegados por Deus como autoridades da igreja, lidamos com o pecado do Denis, a mesma lei bíblica é que condena os nossos próprios pecados. E assim, cada crente individualmente é passível de disciplina. Presbíteros, pastores e qualquer um que peque publicamente ou particularmente ou qualquer pecado que seja passível de disciplina. Então, o problema do julgamento não é que ele não pode acontecer, é que ele deve ser imparcial. É que ele deve ser bíblico. Ele deve ser com a mesma régua, a mesma medida em todos os contextos. Julgamento desigual, isso sim a Escritura proíbe. Agora, olha como julgar as coisas é uma necessidade. Olha 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 6. A Anne está abrindo aqui, já vou pedir para ela ler. E vou pedir para a Maria Helena já abrir para nós, por favor, Maria Helena, em João 7, 24. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vô-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? Irmãos, Paulo está dizendo que é uma vergonha um crente processar outro crente e ambos se submeterem a um juiz iníquo. Paulo está dizendo assim, não há no seio da igreja um sábio entre vós? Não sabeis vós que vocês hão de julgar o mundo, vocês hão de julgar os anjos. Aí é escatologia, tá bom? Aí é outro você conversa com os catecúmenos. Nós seremos instrumento de Deus para julgar os anjos nos últimos dias. Por que nós não julgamos as pequenas coisas? É essa a crise de Paulo. E você vai ver que nós vamos recorrer bastante à primeira carta aos Coríntios. O capítulo anterior, capítulo 5, é muito importante para nós. Nós vamos ler daqui um pouco. Mas veja, Paulo está dizendo, nossa tarefa é julgar as questões. Nós precisamos nos pôr à responsabilidade de forma correta e justa,
julgar as nossas questões, dos sábios entre nós, dos capazes a fazer isso, os responsáveis por isso. Mas a igreja tem que fazer. Por favor, Maria Helena. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, segundo a aparência, meu irmão, não, você nunca deve julgar. Mas como julgar? Segundo a reta justiça. Nós precisamos julgar as coisas. Este mundo é tão inconsistente que quando alguém diz assim, você está julgando fulano. Tá, e você está me julgando para dizer que eu estou julgando. Quando você diz que eu emiti juízo de valores sobre alguém, você está emitindo um juízo sobre mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa despir o entendimento da igreja é que a igreja nunca julga em nenhuma circunstância. Nós não julgamos mesmo, irmão, a sua aparência. A gente não tem compromisso com a sua cor de pele. Nós não temos problema com a tua vida pregressa. Às vezes você, no teu tempo de impiedade, colocou 2 alargadores na orelha, agora a sua orelha é 2 bacon pendurados, assim, um de cada lado. Ó, meu irmão, nós temos que lidar com isso. Glória a Deus que você converteu, estamos aí. Nós não vamos julgar a tua aparência, mas nós vamos julgar aquilo que a Escritura ordena julgar. E aí você canta, eu venho como estou. Glória a Deus. Mas você não vai ficar como está. Se alguém se converte e vem ao seio da igreja, agora esse alguém vai ser santificado pelo dono da igreja. E o corpo de Cristo é parte desse processo de santificação. A igreja vai corrigir os seus membros. Disciplina, irmãos, é o julgamento de Deus sobre a igreja na instrumentalidade das suas autoridades. Disciplina, meu irmão, é a pureza da igreja. E se a gente fizer um acordo de cavalheiros? Eu não acho ruim com os pecados do Jefferson, e ele não acha ruim com os meus. Eu passo um pano nos seus, você passa um pano nos meus. E a igreja não precisa viver esse momento caótico que é passar por uma disciplina. Vamos combinar? Eu passo um pano e você passa um pano. Tá bom, podemos viver em paz desse jeito. Muitos casamentos estão em paz assim. Eu traio você me trai e fica por isso mesmo. Tá, mas e a pureza da igreja? Disciplina é um tema de pureza da igreja de Cristo. Se a igreja vive sem disciplina, se não existe correção no seio da igreja, e a minha pergunta nos catecúmenos eu não vou fazer para vocês. Eu normalmente pergunto, da igreja de onde vocês vieram, tem disciplina? É porque vocês já são dessa igreja. Porque os catecúmenos normalmente estão vindo por transferência, tiveram vindo em outras igrejas, e não raramente, das últimas turmas que eu fiz essa classe, a maioria deles diz, pastor, eu nunca vi uma disciplina na igreja. Ou quando viu, é do tipo, é porque a irmã cortou o cabelo. Os pais do Leandro estavam contando outro dia histórias assim, em uma outra denominação, que a irmã cortou o cabelo e tinha uma lista na mão do pastor no domingo de membros sendo excluídos porque cortaram o cabelo. É a reta justiça? Então, normalmente, não se vê na igreja brasileira disciplina eclesiástica, e quando ela existe, ela é totalmente deturpada. Por isso, a gente precisa tocar num assunto que é uma marca da verdadeira igreja. Se nunca tem disciplina, meu irmão, 2 coisas. Ou existem pecados e a igreja tem consciência deles e convive pacificamente com eles, a gente passa um pano no pecado, ou os crentes não pecam escandalosamente, não precisam ser corrigidos. E aí, qual das 2 alternativas você acha que é mais provável nas nossas igrejas brasileiras? A turma não peca e não precisa de correção, a turma peca e ninguém corrige, né? Então, problemas aí a lidar com a disciplina eclesiástica. Olha o problema do julgamento, a humildade no lugar errado. Ah, meu irmão, essa frase bateu no meu coração alguns meses atrás e foi muito boa para mim. O pastor John Piper escreve um artigo, um artigo que está em um livro, e ele fala assim, ó, não ponha a humildade no lugar errado, porque hoje em dia, quem julga é soberbo. Quem é você para dizer isso sobre mim? Quem julga é soberbo. E quem aceita tudo pacificamente, convive pacificamente com todos, é o quê? É humilde. Poxa, a Silvinha é tão humilde, Silvinha nunca teve nada com meus pecados. Já xinguei a Silvinha de tudo quanto é nome, e ela é sempre tão gentil.
Uma santa. Olha que glória. Está vendo? Às vezes isso é tido por humildade. O Piper vai dizer, não ponha humildade no lugar errado. Humildade não é isso. E ser alguém que julga segundo a reta justiça, que olha o pecado e diz, meu caro, eu te amo em Cristo, mas o pecado é pecado. Isso não é ser desumilde. Isso não é ser soberbo. Eu não estou dizendo para você, eu sou melhor que você. Eu estou dizendo, querido, a mesma Bíblia que eu e você seguimos condena isso. Eu preciso ser corrigido por essa palavra, e você também. É um problema da humildade no lugar errado. Ou ainda, a igualdade e necessidade de nivelar por cima. E aí o exemplo que eu dei aqui do Jefferson. Ou nós vamos nos nivelar por baixo, eu não corrijo você, você não me corrige, a gente vive essa vida marota em pecados para sempre. E a gente põe a régua de exigência da igreja lá embaixo, ou a gente sobe o nível. Meu irmão, viver na Bíblia é difícil, para mim e para você. Ou a gente vai viver se tolerando e ir para o inferno, ou a gente vai viver se corrigindo e ser salvo pela graça de Cristo. A régua precisa subir e não baixar. É esse o desafio da vida de vocês que são a primeira igreja. Vocês são a primeira igreja, meu irmão. Se eu for mandado embora pelo conselho, eu vou para outra. Você precisa tratar a pureza da tua igreja, da sua vida cristã. Eu estou na primeira igreja, os amo como corpo de Cristo, meus irmãos, que vão dar o primeiro banho no meu neném. A Maria Helena ofereceu para dar o primeiro banho no neném. Mas eu vou dar o primeiro banho no neném. Obrigado. O segundo eu deixo você dar. Você viu? Vai ter uma fila, né? Não, e eu penso isso com sinceridade sobre ser da igreja. Eu estava pensando essa semana, né? Às vezes a gente fica montando uns móveis com a cabeça vazia. E aí eu fiquei pensando, rapaz, coitada da Sara, ela só vai ter eu de pastor a vida inteira. Não sei que eu morra, né? Porque a Silvinha, a dona Nelma, né? A Tati, daqui a pouco vem outro pastor, né? A gente vai para o campo missionário, vai para outra igreja, o conselho manda embora, as coisas mudam. Na igreja, cedo ou tarde. Agora, pobre da Anne, né? Vai ter o Leandro pro resto da vida lá, o pastor. Ei, Bia, você ama seu pastor, Bia, seu pastor Samuel? Você tem que ouvir os sermões dele. Por isso que as esposas corrigem os nossos sermões, irmãos. Por isso que chega em casa e ela fala, meu bem, o sermão hoje estava errado aqui, porque ela vai ter que ouvir o resto da vida. Melhor que ela corrija. Agora, a igreja precisa se firmar nisso. Os crentes, o corpo da igreja, não adianta o pastor ter uma ideia dessa. Irmãos, não é o nosso caso. Pastores chegam em igrejas, disciplinam membros e são mandados embora porque disciplinaram. A igreja fica com ódio do pastor porque ele corrigiu um pecado e manda o pastor embora. E não, traz um aí que não acusa os nossos pecados. Você está entendendo como é que isso é um problema eclesiástico? Tá, aquele pastor foi embora, mas é o corpo de Cristo. Entende? Então, isso precisa ser nossa visão quanto primeira igreja. Nossa visão da pureza da igreja e da disciplina eclesiástica. Eu vou puxar 3 pontos. E eu peguei o capítulo de número 30 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Ela fala das censuras eclesiásticas. O capítulo 30 é um capítulo que resume o que nós cremos sobre disciplina. E a Confissão de Fé chama de censura. Então, nós vamos andar em alguns blocos da confissão de fé para nós expormos um pouco sobre a disciplina eclesiástica. Meu irmão, já adiantar para eu não esquecer, quem tiver interesse no assunto no final da aula, fala, pastor, eu queria entender mais. Tem uma série de vídeos fantástica do meu professor de Constituição no seminário, o reverendo Márcio Alonso. Ele foi pastor da igreja Ebenezer aqui em São Paulo, e ele é, do que eu conheço, o homem mais douto no Código de Disciplina Presbiteriano. Ele está para publicar um livro já há algum tempo. Ele falou, irmãos, o livro já para em pé sozinho. Quando eu publicar, aí vai vir para ajudar a turma mesmo, né? Porque você procura, meu irmão, na Amazon, livros sobre disciplina eclesiástica. É raro. E às vezes alguns são ruins ainda por cima. Então, é um assunto difícil. Quem quiser estudar mais sobre isso, eu tenho materiais para indicar. Então, o primeiro ponto para nós, o primeiro fundamento aí, é pensarmos sobre a autoridade eclesiástica, né? A quem é delegada a responsabilidade de disciplinar. Esses 2 parágrafos são 2 parágrafos da Confissão de Fé de Westminster, e veja como eles dizem. Primeiro, o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja,
Nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir pecados, fechar este reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigem. Vamos pensar em algumas coisas sobre esse parágrafo da confissão. Primeiro, o rei da igreja é Cristo. O padrão da igreja é Jesus, não sou eu, meu irmão. Se eu pecar, você tem a tarefa de, irmão em Cristo, me corrigir. Nem sempre, nem todos os pecados são passíveis de disciplina eclesiástica. Alguns são resolvidos no seio da igreja. Nós vamos ver isso em Mateus 18. Mas Cristo é o dono da igreja e nós todos nos submetemos a Ele. Cristo delega autoridade a líderes da igreja, essencialmente presbíteros, todos nós presbíteros, aqueles que são regentes, que se dão ao governo da igreja, aqueles que são docentes, que se dão ao ensino da igreja. Presbítero docente é pastor, essencialmente. A estes oficiais, é importante pensar que eles são distintos da magistratura civil. O nosso compromisso não é com o governo federal, meu irmão. Nosso compromisso é com a Escritura. O governo federal autoriza casamento homossexual. Tudo bem, nós não autorizamos. Porque o rei sobre a igreja é Cristo. Esse ponto da confissão de fé é importante porque no contexto onde a confissão de fé de Westminster é constituído, é um contexto de constante mudança entre igreja e Estado ajuntados, igreja e Estado separados. O que evolui a vida no Reino Unido depois para a igreja anglicana, você vai ver isso sempre uma crise. Então, qual é o problema essencial que os teólogos de Westminster estão tratando? Separar governo eclesiástico e governo civil. A famosa história da igreja anglicana é surgir numa ruptura pelo desejo de se casar novamente do rei. Um pecado proibido na Escritura, e a magistratura civil iniciou uma nova igreja. Nós não estamos submissos às leis do país, nós estamos submissos às leis de Cristo e submissos às leis do país enquanto elas são coerentes com a Sagrada Escritura. No momento em que a lei federal diverge da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. É sobre isso que a confissão de fé está nos resguardando. Leve um frango na cadeia para o seu pastor. Que Deus nos livre, né? Corta aí a transmissão. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Nós não vamos nos submeter. Segundo ponto da confissão de fé. A estes oficiais, estes que têm entregues nas mãos o governo da igreja, foram entregues as chaves do reino do céu. Pronto. Sempre chamaram nós de católico. Agora pode dizer que nós somos mesmo. Temos as chaves do reino de Deus. Meu irmão, não como os católicos. Católicos interpretam isso dizendo: nós temos as chaves do reino. Quem nós damos autoridade entra no reino de Deus e é salvo. De quem nós tiramos a autoridade, essa pessoa não faz parte do reino de Deus e não é salvo. Ser excomungado da Igreja Católica é sinônimo de ir para o inferno. Ser crente em Cristo, amar Jesus e não ser membro da Igreja Católica é sinônimo de ir para o inferno. Então, a má interpretação deste texto é pensar que a salvação está nas mãos da igreja. Não está. Deixa eu te mostrar isso no próprio capítulo, para que você não leia esse trecho como um católico. Olha como o texto está nos dizendo. A igreja tem poder de reter ou remitir pecados, fechar ou abrir o reino de Deus. Como a igreja faz isso? Pela palavra e pela censura, pela disciplina. Como a igreja abre e fecha o reino de Deus? Pela pregação da palavra. Nós não admitimos você no reino de Deus como se você estivesse no hall de membros da igreja e você será salvo. Pelo contrário, nós pregamos a palavra.
O poder da igreja com as chaves do reino é reconhecer a fé que já há no coração dos crentes. Pregamos a palavra, se você se converte, nós vamos lá testar sua fé. E você diz, não, eu creio em Cristo. E nós dissemos, poxa, então vamos aqui publicar a sua fé e batizar você. Esse é o poder da igreja. Nós reconhecemos que a fé que está no seu coração, gerada pela palavra, é uma fé bíblica e verdadeira em Cristo. O trabalho da igreja não é te dar salvação, é reconhecer a salvação que já aconteceu no seu coração. Como que nós abrimos o reino? Você crê em Cristo? Então vem ser parte dessa igreja, por meio do batismo. Nós administramos o sacramento e o recebemos como parte do corpo visível de Cristo. Como que isso acontece na disciplina? Pensa na disciplina. Esse Edmilson aqui, meu irmão, é um caso sério. Edmilson, o problema dele é com jogatina, né, Maria Helena? Não concorda, Maria Helena? O Edmilson vendeu a casa e torrou o dinheiro no vício do jogo. Nós tratamos particularmente com ele. Ele continuou jogando. Nós o disciplinamos em particular, o assunto não se resolveu. O assunto veio a público num escândalo, quando a Maria Helena foi pedir para a Silvinha para morar lá na garagem da Silvinha. Porque não tinha teto para morar mais. E o assunto ficou escandaloso, porque o pecado do Edmilson cresceu absurdamente. E nós fomos disciplinar o Edmilson publicamente para resolver o escândalo. Aumentamos a pena da disciplina. E ele está afastado da comunhão da igreja em disciplina. E o miserável do Edmilson não para de jogar no sportbet.com. Está apostando no Corinthians lá. E só perdendo dinheiro, né? O Corinthians não dá, né? Qual é o ponto final de alguém que não se submete à palavra, que não se submete a Cristo, não se submete aos seus irmãos, não se submete à igreja, às autoridades, a ninguém? Você olha e você fala, será que é crente? Esta é a autoridade da igreja para censurar e dizer publicamente, queridos, nós admitimos o Edmilson como parte da igreja de Cristo, porque nós pensamos que ele era crente. Ele dava sinais de conversão. Mas agora, ao fim desse processo que já dura anos, de correção sobre correção e completa impenitência, o Edmilson é alguém que abandonou a fé. Então nós estamos disciplinando ele com a pena mais dura, que é excluir da igreja. Estamos retirando o Edmilson do corpo visível da igreja. Ele não faz parte mais da nossa membresia. Este é o poder das chaves da igreja. Dizer, Edmilson não faz parte mais dessa igreja. Nós não reconhecemos ele como um crente. É aqui que vai o poder das chaves, meu irmão. O trabalho da igreja de reconhecer a fé e admitir, e de reconhecer a falta de fé e excluir. As duas coisas são possíveis e elas são delegadas à igreja. Então, fechar este reino é o mesmo que abri-lo aos pecadores penitentes. Olha como que se abre o reino. Pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras. É assim que se admite de volta. Então, pela pregação da palavra, a conversão do Edmilson, ele volta, ele retorna à fé em Cristo e a igreja o admite de volta. Por favor, o Alexandre aqui, o Osmar. Deixa eu só pedir para a turma abrir o texto aqui para a gente pau na máquina que o assunto é longo. Denis, você lê para a gente Mateus 16, verso 18 a 20. Oi, amor, tudo bem? Você lê para a gente aí Mateus 18, verso 18 e 19. E como o Alexandre vai ler, eu vou pedir para a Railda ler para a gente João 20, verso 21 a 23. O Alexandre vai falar. Eu já participei, né, de outra igreja, claro, venho do ramo presbiteriano também. Sim. Então, ao longo da minha vida, 50 anos, então acho que eu já podia participar de algumas coisas. Já vi alguns casos de exclusão, já vi alguns casos de disciplina eclesiástica, e também já vi a oportunidade de um crente verdadeiro se arrepender, voltar a professar a sua fé. Então, essa porta ela não é fechada eternamente. E realmente ser reintegrado após muito tempo, a partir da sua humilhação, né, arrependimento, reconhecimento do pecado, e a gente entender que naquele momento houve realmente uma conversão. É diferente daquele ganhar ou perder a salvação, mas que realmente a salvação chegou para ele em um momento adequado, e que ele não havia entendido ainda que ele não era salvo pela sua rebeldia em não aceitar a reprimenda da igreja, né? Então ele foi excluído, e num momento oportuno futuro ele foi readmitido
com uma pública profissão de fé novamente, porque houve um entendimento de que não havia salvação, primeiramente, na vida dele, e que realmente, a partir daquele momento em diante, então ele foi readmitido. Né? Então, é uma oportunidade de você refletir a sua vida e colocar a sua vida em ordem, né? Como foi até chamado a um rei no Velho Testamento, né? Põe a sua casa em ordem. Então, existe tempo para tudo nessa vida, até de admitir que está errado, se humilhar, confessar seus pecados e realmente entregar a sua vida a Cristo de forma verdadeira. Irmãos, a gente precisa entender que disciplina é bênção. Você não pode agradecer sua mãe por ter te dado uns tapas, uns castigos na vida. Você não dá para... Os nossos pais erram também, é verdade, mas você pode olhar e falar, rapaz, aqui, obrigado pela correção. Irmãos, disciplina é Deus corrigindo a igreja. Os crentes são instrumento de Deus. Os crentes são instrumento. A Débora não é membro da nossa igreja. Quer ser membro da nossa igreja? Tem que morar em Guarulhos, não dá. Deus abençoe o seu retorno. A Débora talvez seja uma pessoa que olhe e fale assim, eu vou pecar mesmo, você não pode fazer nada e nós não podemos fazer nada, ela não é membro da igreja. E ela, não sendo membro da primeira igreja de Guarulhos, vive escandalosamente na cidade de Guarulhos. Bebeu ontem até cair, né, Débora? E talvez a Débora tenha até a ilusão de que, vivendo assim, ela não sendo membro da igreja, ninguém tem o poder de discipliná-la. Sabe quem vai discipliná-la, meu irmão? Deus. A disciplina eclesiástica é um instrumento amoroso de Deus para trazer crentes de volta. O que o Alexandre está falando é a maior bênção possível, meu irmão. É a história da minha vida. Houve uma disciplina severa dos meus pais, que engravidaram no 3º mês de namoro. E pela graça do Senhor concluíram agora 25 anos de casados. E vivem um casamento para a glória do Senhor. Disciplina é bênção, meu irmão. Inclusive na excomunhão. Nós vamos chegar nesse ponto e falar sobre o entregue a Satanás, exclui da igreja. E a ideia não é que você está fora da salvação, vai agora viver lá no inferno seu. A ideia do apóstolo Paulo é, quem sabe sofrendo nas mãos de Satanás, volte. É a graça, meu irmão, de Deus, que quem sabe opere ainda na vida desse irmão e ele retorne. A maior bênção que tem é restituir a comunhão de um crente. Você sabe que ali tem uma vida santificada. Você sabe que ali tem alguém sendo tratado e moldado por Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Muito melhor do que ficar sem disciplina. Disciplina no momento não é proveitoso, diz Hebreus 12. É ruim ser disciplinado. Ao entretanto, com o tempo, produz fruto de justiça. Maravilhosa frase de Hebreus 12. E se você é filha de Deus, Deus corrige o filho que ama. Ele açoita todo filho que recebe. Açoitar filho não é assunto meu. Não me prenda um conselho tutelar, nem tenho filho ainda. É Hebreus capítulo 12 que diz isso. Deus açoita seus filhos. Se você for filha de Deus, Deus vai te disciplinar e te açoitar na instrumentalidade da igreja ou fora dela. E Deus traz os filhos. Deus reestabelece mãos fracas e joelhos trôpegos. É uma bênção, uma bênção. Vamos ler alguns textos, irmãos, que consolidam essa ideia da autoridade da igreja? O Denis vai ler para nós, Mateus 16, 18 a 20. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Olha Jesus dizendo a Pedro, as chaves do reino do céu serão entregues a ele. Você vai ver as esculturas e imagens católicas de um apóstolo Pedro segurando um par de chaves. Na comemoração de 500 anos da Reforma, houve uma campanha católica, um banner bem bonito, promulgado pelo Vaticano e outras igrejas católicas nacionais, com o belo emblema católico das chaves cruzadas e um convite: retornem para casa, porque fora da igreja não há salvação. Pedro tem as chaves. Pedro é o primeiro papa, essa é a visão católica. E é o papa quem abre e fecha a porta. Se o papa desligar a sua vida do reino dos céus, você vai para o inferno. Irmãos, nós não cremos nisso.
Pedro não é o primeiro papa, de fato, é o primeiro líder da igreja. A igreja não está construída sobre o apóstolo Pedro como papa. A igreja está construída sobre a confissão que Pedro faz. Pedro diz: tu és o Cristo. E sobre esta rocha, tu és o Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja construída sobre Cristo e sobre o apóstolo Pedro é delegada a responsabilidade de abrir e fechar o reino dos céus, por meio da recepção, do batismo e da exclusão pela disciplina. O batismo não salva, a disciplina não manda para o inferno. Eles são reconhecimentos visíveis do corpo de Cristo. Então, o que dá salvação, meu irmão, é crer no teu coração. O trabalho da igreja é lidar responsavelmente com aquilo que é visível. Nós ligamos e desligamos aquilo que é institucional da igreja, se é que podemos dizer assim. Lê para a gente, amor, Mateus 18, 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não é versículo para reunião de oração com pouca gente. Você vai entender esse texto bíblico hoje, meu irmão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos e concordarem, o texto está falando sobre disciplina eclesiástica. Se o corpo de Cristo concorda, nós aqui, irmãos, olhando a Escritura e avaliando a vida do Edmilson, que está jogando o Sportbet apostando no Corinthians, se nós olhamos todas as atitudes dele, de negligenciar a família, de se manter impenitente a qualquer disciplina, de não se submeter à igreja ou a Cristo, nós como igreja dizemos: não é possível que ele é crente. Ele não é crente, ele não dá fruto nenhum de salvação. E na autoridade delegada por Deus à igreja, de ligar e desligar do corpo visível de Cristo, nós concordamos entre nós e nós desligamos o Edmilson do corpo de Cristo, porque ele não dá sinais de salvação. E se o Edmilson, na frente lá, ele abandona a jogatina, volta a trabalhar, né, vai lá, reconquista a Maria Helena, leva um buquê de flores, né, para Maria Helena, e atrás de volta, reconcilia a vida, demonstra frutos de arrependimento e conversão, nós o religamos ao corpo de Cristo, pela autoridade dada por Cristo à própria igreja. Então, é esse o trabalho de autoridade da igreja. É nisso que concordam 2 ou 3. Mas pode orar 2 ou 3 pela mesma oração também, irmãos. Não tem nada a ver, não é pecado não. Pode fazer reunião de oração com 2 ou 3, Cristo está lá também. E pode pedir concordante que Cristo ouve a oração de 2 ou 3 também. Não é herético o nosso pensamento sobre oração, mas esse texto está falando sobre disciplina, tá bom? Railda vai ler para nós João 20, 21 a 23. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de Deus alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhos retiverdes, são retidos. O problema é a interpretação literal desse texto. Vai lá no confessionário, faz a sua confissão, e quando você ouvir a sentença, está perdoado o teu pecado está perdoado. Irmãos, pecados são perdoados em Cristo. O Senhor Jesus está delegando autoridade eclesiástica à igreja para acolher aqueles que são arrependidos, como parte do reino visível, a igreja visível de Cristo. Então, toda a autoridade foi dada por Cristo à sua igreja. A igreja faz o seu trabalho, mas arrependimento e conversão são foro íntimo, acontecem no profundo do coração. E sobre essas coisas a igreja não tem jurisdição. Nosso código de disciplina, no primeiro artigo, e eu citei ele aqui mais à frente, ele fala exatamente sobre isso. Assuntos de foro íntimo não há
jurisdição da igreja sobre ele. Você não tem jurisdição para dizer se a Gabi é convertida no coração dela. Eu vou julgar os frutos. Eu vou julgar aquilo que é exposto e revelado. A partir disso, a igreja trabalha como alguém que se parece crente ou se parece ímpio. Agora, Edmilson apostatou de vez, foi embora. Excomungado. Excomungado é xingamento, né? Lá na roça a turma xinga, excomungado, xinga tudo lá, é bravo. Olha aí, meu irmão, o A.A. Rod, não é o Charles Rod, outro teólogo que escreve um baita comentário, meu irmão, da Confissão de Fé de Westminster, um comentário de quase 600 páginas, se não me engano. O Rod escreve lá sobre a disciplina, sobre esse capítulo, ele comenta a Confissão de Fé dizendo assim, olha, o poder das chaves, isto é, de abrir e fechar as portas da igreja, de admitir ou excluir, de ratificar ordenanças, que é o poder das chaves, é o poder de admitir ou excluir, de abrir e fechar as portas da igreja, não dos céus, meu irmão. Nós não temos governo sobre a salvação de ninguém. É possível, e certamente há, porque a Bíblia diz sobre o joio, há gente admitida no corpo de Cristo, a igreja julgando que há sinais de salvação e não há salvação. A igreja pode errar no seu julgamento. Então, fato é esse, errar no seu julgamento de a pessoa ser crente. No julgamento da disciplina, pode errar também, mas vocês vão ver que tem mais caminho para isso. Olha o Rod dizendo mais uma vez, Deus, a nenhuma classe de homens, deu a faculdade de discriminar em termos absolutos os bons dos maus. Ele está dizendo, Deus não deu para ninguém autoridade para dizer se este é salvo ou não salvo, se este é eleito ou não eleito. Nós não sabemos quem é eleito e quem não é eleito. Como a igreja disciplina, ele diz, segue-se que o poder eclesiástico de abrir e fechar, de atar e desatar, é expresso em Mateus 16, 19, e na segunda seção desse capítulo é puramente ministerial e declarativo. Nós não estamos dizendo que quando você é membro da igreja, você é eleito de Deus, nós não sabemos. Nós declaramos que a sua fé parece verdadeira e que você dá sinais de conversão. Quando alguém é excluído da igreja, nós não estamos dizendo que as pessoas vão para o inferno. O Alexandre acabou de nos falar de um caso glorioso de ver alguém retomar a vida cristã. Não é esta a autoridade da igreja, mas a autoridade declarativa de dizer que o irmão que aposta está em pecado e ele não se arrepende, essa declaração momentânea, a igreja tem a autoridade e responsabilidade de fazer por meio da disciplina. Então, entenda bem, meu irmão, que é o poder das chaves. Não é o poder de abrir e fechar os céus no sentido de dar e retirar salvação. É a autoridade da igreja para reconhecer reconhecer a salvação ou reconhecer a impenitência, a falta de arrependimento. Essas duas coisas são poder e responsabilidade da igreja. Beleza? Estamos juntos aqui? Amém. Se não estiver junto, mexe comigo não, hein, que eu te excomungo dessa igreja, hein? Te desligo, hein? Mexe comigo não, que eu te desligo. Olha aí, então, pensar um pouquinho agora sobre o propósito da disciplina. Nossa confissão de fé evoluiu um pouco mais, tendo fundamentado a responsabilidade da igreja, o governo eclesiástico, algo que nunca é particular de uma pessoa. Você quer ver o primeiro erro crasso das disciplinas em igrejas presbiterianas? Quando tem, é da cabeça do pastor. O pastor olha e fala, Silvinha, não gostei da cor desse vestido, não. Vou te disciplinar. Quando tem, é assim. Olha, é a igreja reconhecendo. E ainda que seja a igreja reconhecendo pelo seu conselho eleito, representantes e dirigentes da igreja, é no mínimo 2 ou 3 reunidos, tá bom? Você nunca vai fazer isso sozinho, meu irmão. Ai, nossa, não gostei da música, canto todo domingo, eu vou disciplinar. Quem que é do conjunto aqui? Israel, primeiro que eu vi. Vai pro paredão, meu irmão, que eu estou em clima de Big Brother. Vocês estão assistindo Big Brother, irmãos? É que nessas horas eu pego a disciplina. Você joga um verde assim, ó. Aí quando alguém fala assim, pronto, você, meu irmão, disciplinar você. Brincadeira. Olha a nossa confissão falando mais sobre o propósito da disciplina. Por que a gente faz isso? Qual a finalidade? Então, o capítulo de número 3, ou melhor, o parágrafo 3º do capítulo 30 da confissão diz assim:
As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar a Cristo os irmãos ofensores. É o que a gente quer, que o pecador se arrependa. Disciplina é para chamar o ofensor a Cristo. Para impedir que os outros pratiquem ofensas semelhantes. Irmãos, não é porque o Edmilson joga no sportbet.com que você tem que jogar. Não é porque ele pecou que você pode pecar. Convenhamos, meu irmão, não é essa, normalmente, a maior justificativa dos pecadores. Mas os outros faz. Deixa eu encarnar minha mãe aqui e dizer para você, você não é todo mundo. Minha mãe dizia, os outros pulando buraco, você vai pular? O impenitente dizia, vou. Eu contei para vocês, né, da moto que eu caí semana passada. Se você não estava, volta lá no YouTube, você dá risada de mim lá, todo esfolado, sujo de barro, sujo de terra. A gente quer não só chamar o irmão ofensor, mas impedir que outros andem nesse caminho. É dizer, irmãos, não é louvável o caminho que o irmão está trilhando. Olha, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. O argumento é bíblico, é o Senhor Jesus falando do pecado que funciona como fermento. Jesus está dando uma instrução e a nossa confissão de fé aplica isso, dizendo, disciplinar um irmão é dizer, não andem nesse caminho. Se não há disciplina, a igreja toda anda nesse caminho. Deixa eu falar um negócio para você. Se a Sara começar a vir de saia curta, as suas meninas vão querer vir de saia curta na igreja. E qual vai ser o argumento delas? A esposa do pastor vai, e a esposa do pastor vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não a minha, que a minha não usa saia curta. Já algum outro pastor impenitente aí. Olha só a linguagem. Além de purgar o fermento, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho e evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Dura a linguagem da confissão. Meu irmão, nós não podemos impedir que hajam escândalos na igreja. Mas ai de quem por meio vem. Nós não podemos impedir que hajam pecados escandalosos no corpo de Cristo. Mas o texto está nos dizendo, a disciplina é vindicar a honra de Cristo. É dizer, nesta igreja nós não vivemos assim. Meu irmão, nós passamos lá em Minas por uma situação muito dura assim. Completou-se 10 anos agora. No final de 2013 nós passamos por uma situação assim. O atual pastor da igreja caiu em adultério e hoje é alguém despojado dos seus cargos, fora da IPB, nem membro da igreja presbiteriana é, e ainda atua de vez em quando aí em uma ou outra igreja presbiteriana, mas tem o nome publicado no Diário Presbiteriano como um pastor despojado, né? Não tem autoridade para fazer, e se vez ou outra põe as caras em alguma igreja, faz com os líderes desavisados ou penitentes mesmo, né? Passando um pano. Eu com o Jefferson aqui, eu passo o pano do seu pecado, você passa o pano do meu e vamos seguindo juntos aqui. Imagine a cidade de 20 mil habitantes em que o pastor da igreja presbiteriana, que fica no centro da cidade, não fica, Maria Helena? A igreja lá grandona, do lado da matriz. O pastor da igreja fugiu, foi embora com a moça do louvor. Que vergonha, meu irmão. Nós passamos dias querendo pregar Cristo e ouvindo chacota por causa de um pecado escandaloso. A disciplina desse pastor é dizer, nessa igreja nós não aceitamos isso. Mas ele fez e foi disciplinado, porque nessa igreja o padrão é Cristo, e nós não vamos conviver pacificamente com gente que peca escandalosamente. Mas e se houver arrependimento? São 10 anos fora da IPB, fora de qualquer comunhão. E para retornar, meu irmão, a um concílio, você tem que retornar no concílio que você foi disciplinado. Falta ainda, né? Falta ainda pés a serem andados, né? Passos a serem dados. Arrependimento, nós não vimos, né? Nós vimos um dito de, infelizmente aconteceu, mas um dito de, me perdoem porque eu fiz mal perante o Senhor, nós não vimos. Então, problemas assim, e a confissão de fé, ou melhor, a confissão de fé de Westminster está nos falando dessa terceira finalidade, vindicar a honra de Cristo. Vai lá, Wagner. Pastor, nesses casos em que oficiais da igreja
pecam escandalosamente. Como é que fica essa questão, por exemplo, dos ofícios mesmos? Exemplo, nesse caso, se ele se arrepende, vai lá no conselho, fala, mês seguinte já pode estar oficiando, não pode. Como é que funciona isso? Ele literalmente é processado. É o nome que o Código de Disciplina dá para a disciplina eclesiástica. Eu estou mandando aqui para vocês agora, aqui no grupo da igreja, para quem ainda não teve acesso, o Código de Disciplina da IPB. Está aí no teu WhatsApp, deve ter, sei lá, umas boas páginas, uns longos artigos. Dá uma lida lá depois, ainda mais o irmão Wagner, advogado, vai nadar de braçada, né? A linguagem é muito jurídica. Há uma comissão permanente na IPB que trabalha e labuta na melhora e na extensão desse processo. Wagner, é literalmente um processo disciplinar. Esse processo tem a cariação de provas, ele tem o momento de ouvir testemunhas, e ele tem agravantes e atenuantes. Então, por exemplo, se o pastor é réu confesso, poxa, é um ponto a seu favor. Você foi réu confesso. Você foi réu confesso de assassinar um parente e esconder o cadáver por 10 anos. Não vai te ajudar muito ser réu confesso nesse momento. Mas tá, você é réu confesso, sabe assim? E se você não confessasse, ninguém nunca ia descobrir. Então é sinal de arrependimento do teu coração. Vamos disciplinar você. Então existe gravidade da disciplina. Pecadinho e pecadão. Sabe aquela ideia, meu irmão? Pecadinho e pecadão. Para a salvação, qualquer pecado é suficiente para te mandar para o inferno, meu irmão. Qualquer pecado. Agora, em termos da vida cristã, existe sim pecados mais graves e menos graves. É muito mais grave eu assassinar alguém do que eu ficar com a caneta da Maria Helena roubada. E nós precisamos reconhecer a existência disso. E a Constituição da Igreja vai prever todo um julgamento, uma cariação de provas, a audição de testemunhas, o veredito propriamente do tribunal, vai permitir, inclusive, como é que fala? O recurso da pessoa julgada, se ela vir que não é próprio. E não, o conselho da igreja é autoritário, a gente está sendo maldoso com o Edmilson. Tá bom, recorre ao presbitério. Você pode subir para o presbitério, para o sínodo e para o Supremo Concílio. E sempre há no Supremo Concílio recursos que sobem até lá, para que todos os pastores da igreja presbiteriana, ou pelo menos toda a IPB representada, no último Supremo Concílio tivemos 1.500 pastores ali representando a IPB, para que lá haja uma comissão de justiça e alguma coisa que vai examinar o teu caso e arguir sobre isso. E aí, se todo mundo até o Supremo Concílio diz que você está errado, meu irmão, vai ver que você está errado, né? Mas há recurso para o caso do conselho ser maldoso. Então, depende da falta. Existem pecados que são corrigidos particularmente. Deixa eu te dar um exemplo disso, meu irmão. Vou até adiantar alguns tópicos da aula, que talvez eu não termine. O Edmilson e Maria Helena, já que nós estamos maltratando vocês hoje aqui, né? O Edmilson e Maria Helena têm um problema conjugal. Eles brigaram entre si, o Edmilson ficou bravo, arrancou aquele símbolo do Corinthians lá e jogou, estilhaçou a janela, tá bravo, não sei o quê. E foi entre os dois. Eles me procuram para aconselhar. O Edmilson é diácono ou presbítero, você quer ser? Você já foi os dois, né? Pode ser diácono nesse momento, vai. Diácono, ele está em exercício. E ele me procura para um aconselhamento. E aí, naquele aconselhamento, a gente senta, conversa, eles se reatam, o Edmilson está arrependido, eu acompanho o casal ao longo do mês todo, e as coisas voltam ao normal. Foi um problema pontual e particular. Existe a necessidade de eu tirar o Edmilson do exercício dos cargos? Existe a necessidade de eu expor isso à igreja e dizer, irmãos, o diácono Edmilson está deixando o cargo do diaconato porque ele está em disciplina, porque ele brigou com a Maria Helena. Você vai falar, nossa, que dia que foi isso? Nossa, que confusão. Eu estou resolvendo um escândalo ou eu estou criando um escândalo? A disciplina pode ser particular e ela pode ter uma pena de admoestação. Agora, se toda essa confusão foi porque o Edmilson capotou o carro bêbado e matou uma pessoa, é o mesmo caso? Entende? Então, a disciplina ela precisa ser proporcional.
a gente vai falar disso já já, mas retomar os cargos, voltar à vida eclesiástica, particularmente, tem a ver com isso. Por favor, Osmar. Gisele, hoje eu lembrei seu nome, Gisele. É que a outra Gisele voltou, a sua Gisele não veio ainda Tem hoje. muitas, né? Pastor, é uma dúvida, né? Sim. Houve a disciplina, seja qual for, né, desde que não seja escandalosa, houve uma disciplina, a igreja está disciplinando o esposo. Qual que é, eu tenho uma dúvida da igreja, da nossa responsabilidade, do conselho, a igreja vai estar orando para ajudar esse irmão, mas há um acompanhamento, é instituído um irmão para acompanhar essa pessoa, porque eu penso, se a gente simplesmente, igual pai e mãe, né? Se a gente simplesmente disciplinar e não ajudar a pessoa, o nosso filho, a pensar no erro e a mudar, também não adianta a disciplina. Então, queria saber como que a igreja funciona, porque às vezes a gente ouve a disciplina, né, exposta, mas a gente, aí é muito fácil julgar, né? Mas eu queria saber como que é feito o tratamento, se é feito, se tem um acompanhamento, se não tem, como que é, né, até para... Sim. Com certeza tem, e tem que haver. O objetivo é ganhar o faltoso, é corrigir um pecado. Como é que eu vou corrigir um pecado dizendo, fica aí no cantinho do castigo, de cara virado para a parede, daqui 6 meses você volta? O que muda isso? Entende? Então, tem que haver, essencialmente, o que é comum, acompanhamento pastoral, aconselhamento pastoral, a companhia do conselho. Vamos pensar que seja talvez uma irmã, né? A irmã traiu o marido, então, olha... A irmã Silvinha e a irmã Maria Helena vão se reunir com você a cada 15 dias para orar com você, para te aconselhar, para estar por perto. Essas tratativas são possíveis. Elas não são descritas no código de disciplina, mas é uma lida pastoral, tem que haver, desde que haja disposição do próprio disciplinado em fazer isso. Então, se é o Edmilson esse cara, e aí ele não quer saber, ele não quer se envolver, ele não quer se misturar, ele quer só dar um joia, Deus abençoe, estou indo embora até nunca mais. Como é que nós vamos tratar isso? A grande questão é, como pastorear alguém que não quer ser pastoreado? Quando não há a própria disposição de corrigir o erro, de ser acompanhado, é provável que a pena aumente, que a correção se agrave. Entende? Então, a mãe é injusta quando ela simplesmente deixa o filho ao bel prazer. Mas se a mãe busca o filho e ele insiste no erro, a gente tem um problema. Então, é preciso a disposição do arrependimento. O final do processo, talvez não dê tempo de eu falar aqui até o final, é a restituição. A Constituição da Igreja fala descritivamente que ao fim do tempo do processo disciplinar, se nós disciplinamos o Edmilson por 6 meses, ao final dos 6 meses, o Edmilson vai dar provas do seu arrependimento. É assim que acontece a reconciliação com a igreja. O conselho vai sentar, ouvir ele de novo, saber como é que vai, se ele voltou a beber, se ele está brigando com a Maria Helena. Talvez o conselho possa ouvir até a Maria Helena, para que não fique só na palavra do Edmilson. Vamos averiguar como está a vida dele. Houve reconciliação? Glória a Deus por isso. Agora, se ele não quer ser tratado, se ele se dispõe a deixar a comunhão da igreja, a não se submeter à lida pastoral, é a própria impenitência do coração, né? Então, é sempre difícil lidar com momentos assim, tá bom? Vai lá, minha irmã. Essa parte é muito delicada, né? Porque a gente acaba tendo uma dependência muito emocional, né? E acaba exigindo, tanto do pastor quanto dos membros, aquela coisa de acolhimento. Nossa, mas ninguém está atrás de mim. Tá, mas e você? O você com Deus? Você olhou para si? Porque não adianta nada a gente colocar uma responsabilidade no ombro dos irmãos, sendo que você não está disposto a mudar, você não está disposto a voltar, você não está disposto, sabe, ir com a cara mesmo, com a vergonha, com a dor, com o sentimento de eu não quero ir, mas você fazer por amor a Deus, Sim. Não fazer por você. Exatamente. Meu irmão, uma instrução geral para a igreja. Como que eu trato meu irmão disciplinado? O Edmilson foi disciplinado hoje aqui, porque ele capotou o carro, toda essa confusão. E aí o Jefferson está pensando, cara, o que eu vou falar para o Edmilson dia que eu encontrar ele na igreja? Sabe, quando eu encontrar com ele no mercado, será que eu tenho que não olhar na cara dele? Está entendendo? Você tem uma corda bamba, meu irmão. Um lado eu vou passar um pano no pecado do Edmilson.
E quando eu encontrar o Edmilson, eu vou dizer, poxa vida, Edmilson, pobre de você, hein, cara, esse conselho malvado disciplinou você, essa igreja nossa é um bando de hipócrita mesmo, viu? Mas estamos juntos, viu? Sou seu amigo aí, estamos juntos nós até o final. Vou passar um pano no erro dele, eu vou simplesmente ser grosseiro com uma observância bíblica de um pecado sendo corrigido. Eu não posso fazer isso. Eu preciso, com alguma firmeza, dizer, meu irmão, você errou mesmo. Mas, junto disso estamos juntos. O meu objetivo é reestabelecer o Edmilson. Eu não tenho que esmagar a cana quebrada, meu irmão. Você não tem que tratar o disciplinado como se aquele irmão não fosse mais um irmão em Cristo. Se ele é submisso à disciplina, se ele está disposto a ser corrigido, isso é um grande sinal de que ele é um irmão em Cristo. Você tem que ajudá-lo a se reestabelecer. Meu irmão, você pecou, mas estamos juntos. Que dia que nós vamos tomar um café? Que dia que nós vamos fazer uma devocional junto? Que dia que eu vou lá na tua casa orar com a tua família? Essa é a postura do crente. O crente não trata grosseiramente o pecado, ele não trata indiferente o pecado, mas ao mesmo tempo ele é severo, ele ajuda, acompanha, ele apoia o irmão para que ele tenha condições de retornar à vida eclesiástica. Então, por aí que nós andamos, tá bom? Deixa eu só concluir esse trecho e nós encerramos. Eu queria falar sobre pornografia, dia 28, que é o outro domingo que eu vou voltar. Só que eu não sei se essa criança vai nascer, irmãos. Deixa eu dar uma notícia, você está com 3 quilos esse menino. Ainda faltam 4 semanas. Se dia 28 eu estiver aqui, não estiver no hospital, e nem morto também, né? Porque assim a gente não quer também. A gente conclui essa aula, tá bom, irmãos? Ainda falei com a Sara ontem, falei, amor, queria dar uma aula que começasse e terminasse no domingo. Porque como domingo que vem eu estou na Bereia, eu não teria condições de terminar. Mas aí a gente ainda fala sobre pornografia e a gente chama a turma, porque esse é um assunto essencial para a vida da igreja. Mas deixa eu só ler só ler 2 parágrafos aqui com você, que vão falar em outra linguagem esse mesmo ensino. Aqui nós lemos a Confissão de Fé de Westminster. O Código de Disciplina da IPB, o nosso Código de Disciplina que está aí, o artigo 2º é: toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o bem dos próprios culpados. Continua o mesmo padrão. Eu quero promover a glória de Cristo, eu quero defender a honra de Cristo e dizer que nessa igreja não se aceita. Eu quero promover o bem da igreja e preservar para que ninguém peque no mesmo erro. Aquele que está de pé, veja que não caia. E eu quero reconciliar o culpado, eu quero o bem dele, eu quero que ele retorne. A disciplina nunca é maldosa, meu irmão. Ela sempre deve ser amorosa. Ela quer trazer o culpado de volta. Olha agora João Calvino falando nas Institutas. Olha a linguagem de João Calvino como ela é dura. Ele fala sobre 3 fins, e são os mesmos que a gente citou. Ele diz assim: o primeiro é que entre os cristãos não se nomeiem com afronta de Deus aqueles que levam uma vida torpe e escandalosa, como se sua santa igreja houvesse de ser uma conjuração de homens réprobos e maus. Ora, visto ser ela o corpo de Cristo, não se pode ser poluída por membros fétidos e pútridos desta natureza, sem que alguma ignomínia recaia sobre a sua cabeça. O segundo fim é que não se corrompam os bons pelo trato constante dos maus, como costuma acontecer. Ora, tal é a nossa propensão a desviar-nos, que nada é mais fácil que sermos desgarrados do reto curso da vida pelos maus exemplos. O terceiro fim consiste em que esses mesmos que foram disciplinados comecem a arrepender-se, confusos de vergonha por sua torpeza. Parece que Calvino é mais do machado na raiz, né? Calvino é duro na sua linguagem e nós deveríamos ser tão duros quanto no zelo pela santidade da igreja. Então, meu irmão, são essas as razões da disciplina: a correção do faltoso, o ensino da igreja, a defesa e a honra de Cristo. Tá bom?
Então, numa próxima oportunidade, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós concluímos essa aula. Doce pretensão minha terminar hoje, né? Leremos os textos de Mateus 18, de 1 Coríntios capítulo 5. Vamos falar um pouco mais sobre as formas disciplinares, né? Quais são os meios de tratar, quando é público, quando é privado. É importante nós edificarmos a igreja com isso, né? Então, voltamos a falar sobre isso. Como você tem um meio de caminho aí, meu irmão, se você quiser bater os olhos no nosso código de disciplina ou me manda uma mensagem no privado aí, encaminho para você o material para você estudar um pouco mais sobre o nosso código de disciplina e a disciplina eclesiástica. A gente volta a falar sobre o assunto e eu ainda trago o tema sobre pornografia em algum outro momento, né? Os adolescentes vão participar conosco quando nós levantarmos esse assunto. Com a graça de Deus, dia 28 nós concluímos. Semana que vem, tô na Bereia. Vou na Bereia comigo, meu irmão. Vamos lá domingo que vem fazer uma visita. Ó, Maria.